Bom, pessoal, mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre outra propriedade das potências. Essa propriedade, ela se chama quociente de potências de mesma base, ok? A gente já viu o produto de potências de mesma base. E agora a gente também tem o quociente. Lembrando, gente, que o quociente nada mais é do que uma divisão, ok? Para a gente lembrar aí desses termos e a gente não se confundir, ok? Então, aqui, quando houver uma divisão de potências de mesma base, a gente vai utilizar uma regrinha bem simples também para poder resolver esse tipo de questão. Vamos começar, então, com esse exemplo aqui, olha. A gente vai ter 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 3. Olha o que nós temos, tá? Eu tenho aqui uma divisão. Esse sinal de fração, vocês sabem que representa uma divisão. Aqui no numerador da minha fração, eu tenho uma potência. E no denominador da fração, eu também tenho uma potência. Repara que essas duas potências, elas têm a mesma base. Quem é a base? O número 4, tá? Aqui é 4 elevado a 7, na parte de baixo é 4 elevado a 3. Então, eu tenho aqui uma divisão de potências de mesma base, ok? Sempre quando a gente tiver exemplos como esse, né, o quociente de potências de mesma base, nós vamos utilizar também uma regra, como se fosse um macete, né? Nós vamos repetir a base. Então, eu vou anotar aqui para vocês, ó. Repetir a base e subtrair os expoentes. Prontinho. Simples assim. Repetir a base e subtrair os expoentes. Nesse caso aqui, então, quem é a base que a gente vai repetir é o número 4. Repete a base e agora esses dois expoentes nós vamos subtraí-los, tá? 7 menos 3, sempre o de cima menos o de baixo. Vai ficar então 4, 7 menos 3, aqui, olha, dá 4 também, né? 7 menos 3 também dá 4. Então, a gente chega aí ao nosso resultado final. Gente, é bem simples, tá? Se a gente seguir essa regra de repetir a base e subtrair os expoentes, é moleza. Show! Vamos fazer mais um exemplo, então? Exemplo 2. No exemplo 2, vai ser um parecido aí com o exemplo 1, tá? Que também não vai ter nenhum mistério. É o seguinte, menos 5 elevado a 3 dividido por menos 5 elevado a 1, ok? Gente, esse 1, ele pode ou não aparecer, ok? Se não tiver nada aqui, é porque a gente tem o número 1. Como que a gente vai resolver, então, essa divisão de duas potências de mesma base? Primeiro, repara que eles têm a mesma base, né? Isso é importante ter, senão a gente não pode usar essa propriedade. Aqui é o menos 5 e aqui também é o menos 5. Então, nós vamos repetir a base, que é todo o menos 5, e subtrair os expoentes, olha, que são o 3 e o 1. 3 menos 1, que vai ficar igual, repete de novo, menos 5, e resolve ali em cima. 3 menos 1 dá 2. E esse é o nosso resultado, ok? É simples, é tranquilo, tá, gente? Não tem nenhum mistério, não. Mais um exemplo aí que pode aparecer nos exercícios é o exemplo 3. É quando nós tivermos uma fração, duas frações, na verdade, né? Olha só como que eu vou colocar para vocês. Eu tenho aqui 2 terços elevado a 4 dividido por 2 terços elevado a 5,
tá? Então, eu tenho uma divisão, repara que agora eu coloquei o sinal de divisão aqui, tá? Eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base. Essa primeira potência, a base é 2/3. E a segunda potência, a base também é 2/3. Então, nós vamos repetir a base 2/3 e subtrair os expoentes 4 menos 5, tá, gente? Sempre na ordem, primeiro 4, depois o 5. Bom, seguindo então, 2/3. Agora, a gente vai resolver aqui, né, ó, 4 menos 5, que dá menos 1. Por que que dá menos 1? Pensa que você tem R$ 4 e está devendo 5, né? Se você está devendo 5 e só tem 4 para pagar, você vai continuar devendo 1, né? Então, vai ficar ali menos 1. Show de bola? Para finalizar essa aula, a gente vai para o exemplo 4. Simples também, mas que vocês podem achar difícil, né? Olha só, menos 0,7 elevado a 10 dividido por menos 0,7 elevado a 7, tá? Então, eu tenho uma divisão, vocês estão vendo aqui o sinal da fração, tem uma divisão de duas potências. Aqui na parte de cima eu tenho uma potência, na parte de baixo eu tenho outra potência. Então, aqui, essas duas potências têm a mesma base. Quem é a base? 0,7. Na verdade, menos 0,7. Então, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, como resultado, nós vamos ter menos 0,7 elevado a 3. Simples, fácil, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Se você gostou e se você entendeu, não deixa de deixar o seu like. Falou, gente, até a próxima aula. Tchauzinho!